Estamos ao vivo com mais uma edição do programa Câmara Entrevista, nosso programa semanal de entrevistas para abordar diversos assuntos. Hoje o nosso convidado, para quem está nos acompanhando ao vivo e quer mandar suas perguntas pelas redes sociais, nosso endereço no Twitter é @tvcamaraerechim, nosso endereço no Facebook é TV Câmara Erechim, nosso e-mail é tvcamara@camaraerechim.rs.gov.br. Nosso convidado é o vereador do Partido Progressista, vereador José Rodolfo Mantovani, ele que foi presidente do Poder Legislativo no ano passado, e para quem está nos acompanhando à noite pelo canal 16, nosso muito boa noite. Vereador José Rodolfo Mantovani, vamos retomar um assunto que já falamos em outra oportunidade, o projeto Ficha Limpa. O senhor havia retirado o projeto e agora fez algumas modificações. Gostaria que você contasse para nós e para os telespectadores o que mudou nesse projeto que está voltando a casa. Boa tarde, vereador. Boa tarde aos internautas, boa noite aos telespectadores do Câmara Entrevista. É uma satisfação estar aqui novamente, conversando com a comunidade de Erechim, levando informações, prestando contas, enfim, das atividades desse parlamentar aqui, no Parlamento Erechinense, na Casa do Povo, palco de debates, de discussões, enfim, de denúncias quando necessárias também, e que precisam ser feitas, devem ser feitas, porque também faz parte do trabalho do parlamentar, é uma atribuição inerente à atividade do parlamentar, a fiscalização dos atos do governo, e frequentemente fiscalizar os atos também acarretam, quando necessários e devidamente comprovados, que se façam os apontamentos necessários para que as correções sejam praticadas, e a administração retome o rumo correto da gestão pública, retome o rumo da valorização do patrimônio público, retome o rumo do cuidado com o patrimônio público e com as coisas que são da nossa cidade. As suas denúncias, vereador, aproveitando, elas têm um cunho midiático, vamos dizer assim, ou elas têm um interesse público de fiscalização? É uma questão muito tênue. Eu sou frequentemente questionado a respeito disso, e frequentemente sou acusado também em debates de plenário, de fazer essas denúncias, de levantar essas investigações com o objetivo de mídia, com o objetivo de publicidade. Ora, eu pergunto, qual é a principal atribuição de um vereador? A fiscalização. Por que é que existe a figura do vereador? Essa é uma pergunta que eu gostaria que o telespectador fizesse uma reflexão e respondesse. Por que o vereador existe? O vereador existe para fazer projeto de nome de rua, homenagens. Claro que sim, também para isso. Mas o vereador, a figura política do gestor público, o vereador, do agente político que é o vereador, foi criado e é garantido constitucionalmente com uma das suas principais funções, a atribuição de controle externo da administração pública. O vereador faz o controle externo da administração pública. É ele a figura que deve observar os atos da administração, que deve fiscalizar os atos da administração, que deve sugerir mudanças aos atos da administração, que deve ir verificar se as atitudes, as iniciativas da administração do município são bem colocadas, se estão cumprindo as normas da lei, se os recursos estão sendo bem aplicados e se o patrimônio público e as pessoas estão sendo protegidas. Ora, se esta é a atribuição principal do vereador, fiscalizar, cuidar, apontar, quando necessário, eu estou fazendo o papel, me parece que é adequado. Agora, evidentemente, a cada iniciativa do vereador de investigar, de fiscalizar, de controlar e de apontar equívocos da gestão pública e também, quando possível e quando necessário, sugerir alterações nos princípios e nas iniciativas da gestão pública, evidentemente que gera notícia, evidentemente que gera repercussão na mídia, gera repercussão essas iniciativas que normalmente são iniciativas fortes, são iniciativas que precisam ser pautadas com a responsabilidade de análises, de investigações, para que se faça o apontamento, que popularmente é chamado de denúncia,
de uma forma muito segura, né? Muito responsável, né? Porque, afinal de contas, nós estamos mexendo e falando, né, com pessoas. E isso, sem sombra de dúvida, para isto, sem sombra de dúvida, é necessária muita responsabilidade. Então, de forma alguma, as minhas ações têm por objetivo mídia. Pelo contrário, eu frequentemente evito a exposição na mídia. Aqui mesmo, na TV Câmara, já por várias vezes agradeci convites da TV Câmara para poder estar aqui conversando com os senhores, para evitar esta exposição, para evitar esse cunho midiático, justamente, né? este cunho de que estaríamos fazendo essas investigações e esses apontamentos com o objetivo de termos espaço na mídia local. Agora, nós fazemos um trabalho de controle do governo, jornalista Gleison, de fato muito rígido, né? Eu costumo dizer, e controlamos na medida do possível e dentro das informações que nós obtemos de uma maneira muito severa, né? Mas muito honesta. Eu costumo dizer, quando interpelado pela bancada governista, enfim, pelos vereadores e pelo próprio Poder Executivo, o governo de Erechim, de que eu admito que jogo duro, né? Mas também deixo claro que jogo duro, mas jogo de forma leal, honesta, né? Nós, se fizermos uma analogia ao futebol, né, eu diria que nós jogamos duro, mas jogamos na bola, né? Nós não atacamos de forma gratuita, nós não denunciamos de forma gratuita e irresponsável. Eu faço oposição ao governo de Erechim, mas faço uma oposição responsável, consciente e que visa o bem público de todos. Muito bem. Vamos falar sobre o Ficha Limpa, que a gente acabou escapando. Só para retomar o raciocínio, o senhor já havia apresentado, inclusive a gente já havia conversado aqui no Câmara Entrevista sobre esse seu projeto. Então, o senhor retirou, fez algumas mudanças. O que mudou? Sim. O projeto Ficha Limpa é um projeto que inicialmente eu apresentei no mês de abril deste ano, sob uma determinada forma e fazendo determinadas considerações, normatizando determinadas situações, e que depois, no amadurecimento do processo de discussão do projeto, eu entendi que deveria mudar, né? E retirei o projeto inicial, retirei esse projeto inicial e fiz nele algumas mudanças, né? Aperfeiçoei algumas questões ligadas ao caráter de controle judiciário, né? E retirei um artigo do projeto inicial, que era um artigo que regularizava a escolaridade mínima para ser contratado em cargos de comissão no município de Erechim, né? Num primeiro momento, o nosso projeto ele previa que para a contratação em cargos de comissão no município de Erechim e também aqui na Câmara, né, tanto no Poder Executivo como Legislativo, haveria a exigência mínima do ensino fundamental completo. O que é o mínimo do mínimo, né? Por que dessa mudança? Mas me preocupou a possibilidade do projeto acabar barrado na Comissão de Constituição e Justiça por conta de inconstitucionalidade, em virtude de poder haver uma interferência do Poder Legislativo nas necessidades do Poder Executivo. Ou seja, poderia ser interpretado esta minha iniciativa como um conflito de competências, né? Ou seja, o Poder Legislativo interferindo de uma forma direta na definição das necessidades do Poder Executivo com relação aos seus funcionários. E isso poderia gerar uma inconstitucionalidade do projeto. Então eu optei por retirar esse artigo, né, do projeto de Ficha Limpa e tratar esse artigo da escolaridade mínima para ingresso no serviço público municipal, tanto do Poder Executivo como Legislativo, num segundo momento, de forma separada, para não enfrentarmos qualquer tipo de possibilidade do projeto de Ficha Limpa, este projeto de Ficha Limpa que estamos apresentando, acabar inviabilizado pela sua inconstitucionalidade. Feito isso, reapresentamos então o projeto de lei, Gleison, e ele já recebeu o parecer
favorável da Procuradoria Jurídica da Câmara de Vereadores, e agora ele tramita, então, na Comissão de Constituição, Redação e Justiça, com o objetivo de depois ser levado a debate na comissão e posteriormente ser levado a plenário para a aprovação, o que eu espero que realmente aconteça. O que trata especificamente esse projeto, para quem não acompanhou a nossa entrevista anterior? O nosso projeto de ficha limpa trata do seguinte, e aqui é importante a gente fazer uma pausa aqui e fazer uma comparação. Há um debate muito grande. O nosso projeto de ficha limpa, ele leva este nome porque nós temos no país uma série de projetos que tratam da moralidade, que tratam dos princípios de judicialização, tramitando, e esses projetos acabaram por levar o nome, todos eles, de projetos de ficha limpa. Mas tu sabes que nós temos, a nível nacional, um debate muito grande com um projeto também, ficha limpa, que estava em discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a sua validade ou não, já para a eleição de 2010, que aconteceu ano passado, ou se ele valeria somente para a eleição de 2012, do ano que vem. Este projeto que está em discussão a nível federal não é a mesma coisa deste projeto que eu estou apresentando. Esse projeto que está em discussão a nível federal, ele trata dos impedimentos de candidaturas. Ou seja, esse projeto que está lá em Brasília sendo discutido no Supremo, ele trata do seguinte, ele regulamenta aqueles casos em que o indivíduo não pode ser candidato a cargo eletivo. Tá? Cargo eletivo. Vereador, deputados, prefeito, vice-prefeito, governador e até presidente da República. Então, é o projeto Ficha Limpa Nacional. Ele trata das questões de elegibilidade, das questões que definem a forma com que o indivíduo, que a forma como uma pessoa, um cidadão, pode ou não ser candidato a cargo eletivo. É uma coisa. Esse projeto que nós estamos discutindo aqui em Erechim, ele é diferente. Ele trata das questões de contratação, Gleison. Esse projeto que nós estamos discutindo aqui em Erechim, ele regra, ele limita, ele elenca critérios objetivos, claros, para a nomeação em cargos públicos dos CCs, os cargos em confiança. Aqueles que não precisam de um concurso. Aqueles cargos que é de livre nomeação do prefeito municipal, que ele pode nomear quem ele quiser, sem qualquer tipo de objeção. Esse projeto que nós estamos colocando em discussão aqui, ele justamente regulamenta isso. E, em tese, né, o seu ponto objetivo principal do projeto é o seguinte, ele regulamenta e impede que sejam contratados para trabalhar no serviço público municipal pessoas que tenham contra si problemas judiciais, questões judiciais que tenham sido transitadas em julgados. Ou seja, que não cabe mais recurso. Exatamente. Então, pessoas que tenham tido problemas com a justiça, que tenham sido condenados, com condenação transitada em julgado, em todas as esferas judiciais, na justiça comum, na justiça eleitoral, né? nas entidades de classe, profissionais que tenham tido problemas ético-profissionais nas suas entidades de classe, enfim, nos mais variados aspectos da justiça. Pessoas que, por algum motivo, tenham sido sofrido ações, né, penais, tenham sido condenadas, transitadas em julgados, então essas pessoas ficariam impedidas de trabalhar, né, no poder público municipal. Qual é o objetivo, né, disso? Ora, nós temos que procurar afastar as pessoas que eventualmente tenham contra si problemas judiciais das coisas públicas. Né? Veja bem que o meu projeto ele prevê que pessoas que tenham condenação por improbidade administrativa, por lesão ao patrimônio público, pessoas que tenham condenações por enriquecimento ilícito, né? Essas pessoas elas ficam impedidas de trabalhar, né, em cargos públicos do município. Por quê? Ora, porque se essas pessoas, se esses cidadãos tiveram um problema com a justiça em outros tempos, né, que infringiram normas em outros tempos, que geraram improbidades administrativas, geraram lesão ao patrimônio público, enriquecimento ilícito, como é que nós vamos trazê-las para cuidar do que é público com o que é de todos? Me parece que não é razoável.
Então, esse projeto de lei impede a contratação, né, deste tipo de candidato ao emprego público. Isso vitalício? Isso por um determinado Não, por um determinado período. O projeto prevê, por exemplo, em caso de improbidade administrativa, lesão ao patrimônio, enriquecimento ilícito, que este cidadão fica impedido de trabalhar na gestão pública pelo prazo de 6 anos após o cumprimento da sua sentença, após o cumprimento da sua condenação. Que é um tempo razoável, né, para que a gente consiga... refletir, para quem no caso foi condenado, consiga refletir a respeito dos atos que cometeu. Dos atos que cometeu. E não só nas questões da justiça comum, né, eventuais pessoas que tenham sido condenadas pela justiça eleitoral por abuso de poder político, né, por abuso de poder econômico, né, por doações eleitorais ilegais, né, também ficariam impedidos de trabalhar no poder público por um prazo de 6 anos contados no término, no fim, após, né, a pena que recebeu, da respectiva pena que recebeu da justiça pela qual foi julgado. Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo. Estamos recebendo no Câmara Entrevista de hoje o vereador José Rodolfo Mantovani, do Partido Progressista, e logo depois do intervalo ele vai falar um pouquinho sobre outros assuntos que está tratando no seu mandato, né, as denúncias que foram feitas, né, nos últimos meses, enfim, uma série de assuntos. Câmara Entrevista de hoje está imperdível. Não saia daí que nós já voltamos com mais programação na TV Câmara. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada é melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os 6 meses. Só depois comece a dar outros alimentos, mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. Banheiros pichados, bancos depredados, telefones quebrados. Quem paga a conta por todo este estrago? Todos nós. São milhares de reais que poderiam ser utilizados para melhorar setores como saúde, educação e obras. Preservação do patrimônio público de Erechim. Uma responsabilidade minha, sua. Uma responsabilidade de todos nós. Câmara e você, por Erechim. Entre meio aos 10 gabinetes parlamentares na Câmara de Erechim está o Espaço Cultural. Neste local, artistas, entidades culturais, enfim, todos os profissionais ligados à cultura erechinense podem fazer apresentações de suas obras, de seus trabalhos e o melhor, de forma gratuita. Tão importante quanto ser democrática, uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha, unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada erechinense e que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim, sempre atuante e presente na sua vida. Se você encontrou ou perdeu documentos, procure o setor de achados e perdidos do Balcão da Cidadania da Câmara Municipal de Vereadores. Lá você poderá efetuar a entrega ou retirada da documentação. O Balcão da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. De volta com o programa Câmara Entrevista, estamos ao vivo pela internet, para quem nos acompanha através do site da Câmara de Vereadores e para você que nos acompanha no canal 16, esse programa é gravado. Estamos recebendo hoje o vereador José Rodolfo Mantovani. No primeiro bloco falamos um pouquinho sobre o projeto Ficha Limpa, projeto de sua autoria que está voltando para a tramitação agora no Poder Legislativo. Agora, vereador, vamos falar um pouquinho sobre os assuntos que, de certo modo, tomaram conta do Poder Legislativo nos últimos meses, em especial algumas denúncias que o senhor fez, né? Muitas delas, em muitos momentos, o senhor comprovou através de documentos e fotos.
Fala um pouquinho sobre esse seu trabalho de investigação que culminou em algumas denúncias no Ministério Público. Bem, Gleison, você sabe que, e os telespectadores que me conhecem sabem também, que eu tenho um apreço todo especial pelo controle administrativo, né? Eu gosto muito, o meu mandato parlamentar está sendo exercido muito em cima disso, né? Até porque foi um compromisso que eu assumi quando em campanha, e um dos slogans, enfim, que a gente usava, dos motes que a gente usava quando na minha campanha em 2008, era justamente este, né? De que eu seria, né, um controlador, né, da gestão pública no que dizia respeito à aplicação do recurso público, ao gasto do dinheiro público, né, e ao resultado de obras e serviços que o município contrata. Então eu tenho um apreço muito grande por isso. Eu gosto de trabalhar nessa área, até pela experiência que a gente traz do governo, que é esta área do controle de gestão administrativa, né, o controle do gasto do recurso público, a aplicação do recurso público, o controle orçamentário. Para quem não sabe, o vereador José Rodolfo Mantovani, na gestão do prefeito Lois Anella, ocupou inicialmente o cargo de secretário municipal da Fazenda, né, onde cuidava inicialmente dessa parte dos recursos públicos e, posteriormente, como secretário de Desenvolvimento Econômico, abrangendo diversas áreas, dentre elas a agricultura. Né? É verdade. Por 4 anos, de 2001 a 2004, fui secretário de Finanças, secretário da Fazenda do município, e de 2005 a 2008, então, ocupei 2 secretarias. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que à época ela cuidava de todos os interesses da indústria, comércio, serviços e também agricultura. Era um único setor. Então, eu tenho, assim, simpatia por esta área, eu gosto de trabalhar nessa área, né? E justamente aí que eu foco, né, mais a minha energia e o meu tempo, né, procurando fazer este controle, essa fiscalização. E aí, evidentemente, isso se reflete nos resultados do trabalho, né? A partir do momento em que você foca a tua atuação, a tua energia em cima de determinada situação, você começa a produzir mais resultados em cima daquela situação, né? E assim é com os próprios projetos de lei. Veja, em 2009 eu apresentei um projeto de lei, Gleison, que à época foi muito polêmico, que tornava obrigatório a publicação do nome de todas as pessoas que eram contratadas da forma de comissão, cargos em CC, né, aqui no município de Erechim. Tanto no Executivo quanto no Legislativo. Sem dúvida. E você lembra que era uma caixa preta, né? Havia um mito, havia um pavor, né? Não se pode divulgar quem são os ocupantes de cargos em CC, era um segredo, ninguém sabia, né? Esse projeto foi polêmico, gerou muita discussão, mas acabou aprovado. E hoje qualquer cidadão do mundo pode acessar o site lá da Prefeitura, ou mesmo aqui da Câmara de Vereadores, e saber nominalmente quem são os contratados sem concurso público, os CCs, né? E inclusive em qualquer um desses 2 órgãos. Assim também é com esse projeto da Ficha Limpa, que eu sei está dando uma polêmica, ele é questionável, né, mas que se aprovado logo ali adiante vai gerar bons frutos. Você veja, Gleison, nós temos aproximadamente 400 cargos no município chamados cargos de provimento direto, os cargos em comissão, né, que podem ser cargos em comissão e funções gratificadas, que podem ser nomeados diretamente pelo prefeito sem qualquer restrição. Ou seja, bota quem quer, como quer. E a hora que quer. E a hora que quer. Ora, o telespectador imagina, se você fosse o gestor público e você tivesse a possibilidade de nomear, de escolher para trabalhar contigo aproximadamente 400 pessoas, ao seu bel prazer, como você quisesse escolher, quem você quisesse, a hora que você quisesse. Faltaria gente, né? Evidentemente que é um ato de muita responsabilidade. Com certeza. E que nós precisamos escolher bem, porque essas praticamente 400 pessoas estão trabalhando no quê? Nas atividades públicas. Estão cuidando, gerindo, estão influenciando a sua vida. A vida de quem está nos assistindo. A vida das pessoas, a vida da população do nosso município. Então, eles precisam ser bem escolhidos. É preciso que haja responsabilidade. O apadrinhamento, o aparelhamento da máquina administrativa com pessoas, muitas vezes sem qualquer competência para ocupar os cargos. E esse é um dos graves problemas que nós estamos enfrentando hoje na administração do município.
Muita gente despreparada para o cargo que ocupa e por isso o senhor prefeito municipal tem enfrentado tantas dificuldades na sua gestão. Por quê? Porque há um apadrinhamento, há um aparelhamento do município de Erechim. Tá? É o tal do negócio, né? É o programa, é o PAC, né? É o PAC, o programa de acomodação de companheiro. Tá? Não é o PAC federal de obras, é o PAC de acomodar companheiro. O PAC, Programa de Acomodação de Companheiros. E nós precisamos botar os companheiros, precisamos botar os cabos eleitorais para dentro do governo, pagos com dinheiro público, custando uma fortuna. Ontem mesmo, na sessão, eu fiz um pedido de informação, e que foi aprovado, pedindo quanto foi gasto no pagamento de CCs, FGs e gratificação de serviços de 1º de janeiro de 2010 a 31 de julho de 2011. 1 ano e meio, 18 meses. Quero só desses 18 meses, porque com base nesses 18 meses eu vou poder fazer as análises que eu preciso fazer. Mas eu posso lhe afiançar que são muitos milhões de reais por ano. São muitos milhões de reais por ano investidos no pagamento desses praticamente 400 cargos, 400 contratações, que não passam por critério nenhum. Contrata quem quer, como quer, não interessa se tem competência, se não tem, se está preparado, se não está, se tem alguma base, algum conhecimento para trabalhar na atividade pública. Basta simplesmente a vontade do prefeito. Ora, por isso estou apresentando esse projeto de lei, que é um pequeno passo, Gleison, para começarmos a corrigir essas discrepâncias e essas discrepâncias que a atividade pública nos oferece. É necessária a contratação dos CCs, dos cargos em comissão? Sim, são necessárias. Porém, elas precisam ter critérios. Né? Critérios éticos, de probidade, né? E critérios de competência também, né? Para que essas pessoas possam desempenhar bem a função. E não que seja apenas um ralo por onde escorre o dinheiro público. E aí, evidentemente, nós trabalhamos muito forte nessas questões. E trabalhamos nessas questões de gestão, né, de projetos de lei que propiciem este controle, e trabalhamos também no controle dos gastos, nos controles das atitudes do governo do município de Erechim. E aí, evidentemente, nós frequentemente estamos empenhados e envolvidos em investigações, em análises, documentos de situações que acabam muitas vezes resultando em o que se chama de denúncias, mas eu prefiro falar apontamentos, né, que precisam ser corrigidos pela administração do município. Né? Só que é aquela história, o Brasil está mudando. A cada apontamento que eu vou à tribuna e faço a respeito da administração e que envolva improbidade administrativa, peculato, malversação do recurso público, esses apontamentos, via de regra, ao natural, acabam no Ministério Público. Algumas das suas denúncias tiveram prosseguimento no Ministério Público e acabaram em condenação para quem acompanha o seu trabalho e talvez não tenha tido essa informação? Sim, nós estamos trabalhando em várias frentes nessa questão e nós já temos oferecimento de algumas denúncias à Justiça, né? Você sabe que a porta de entrada do Judiciário, via de regra, é o Ministério Público. Pelo né? Ministério Público. Então, o Ministério Público oferece a denúncia ao Poder Judiciário, que então faz as apurações e aí tramitam essas denúncias, oferecendo a oportunidade de ampla defesa aos envolvidos, para lá na frente, né, nós obtermos então uma sentença final a respeito da questão. Esses processos todos estão tramitando, né? Mas vários deles foram acatados pelo Ministério Público, que em alguns já ofereceu denúncia, né, ao Poder Judiciário, e em outros está concluindo o seu trabalho para oferecer então essas denúncias e serem apuradas objetivamente as nossas afirmações. Quais das suas denúncias que o Ministério Público ofereceu denúncia? Eu tenho informação de que já está no Poder Judiciário aquela questão envolvendo o desvio o famoso caso das pedras, né, onde foram desviados materiais doados ao município de Erechim, onde nós tivemos o indiciamento de várias pessoas. Uma parte das denúncias foram arquivadas, outra parte das denúncias foram mantidas. Nós temos aquela questão das revistas também,
envolvendo dirigentes do Partido dos Trabalhadores, né? Envolvendo uma série de situações. Nós temos também uma questão muito importante que acabou com a instauração também de um procedimento envolvendo o nosso aterro sanitário, com base em uma investigação e uma denúncia, inclusive feita na nossa página na internet, que acabou dali resultando numa auditoria, enfim, numa inspeção in loco lá pela Polícia Ambiental, pela Patrulha Ambiental, que acabou então depois o promotor do meio ambiente também oferecendo um procedimento em relação a isso, no sentido de averiguar se houve ou não crime ambiental, né? Aliás, este fato do aterro sanitário, que resultou depois no afastamento da empresa que fazia a coleta de lixo aqui em Erechim, depois de meses de briga, depois de meses de discussão, depois de meses de um serviço mal prestado. Todos os nossos telespectadores sabem, nós enfrentamos praticamente um ano de problemas com aquela empresa que fazia a coleta do lixo aqui em Erechim, a Nova Era, que não fazia um trabalho adequado, e eu mesmo fiz dezenas de requerimentos e reclamações no sentido de que essa empresa regularizasse a situação, né? E não foi possível. Infelizmente, o município de Erechim também não exigiu da empresa da forma que devia. E quando o fez, né, nós estávamos vivendo um caos nessa questão do lixo, né? Tanto no recolhimento urbano, quanto principalmente nas questões do aterro sanitário. Eu numa inspeção que fiz lá no aterro sanitário, eu fiquei chocado, né, com o que eu encontrei lá, né? Porque nós tínhamos um aterro sanitário que era modelo no estado do Rio Grande do Sul. E no dia que eu fui lá, naquela semana, naquele mês que eu estive várias vezes lá, eu encontrei um lixão a céu aberto, né? Completamente descaracterizado, o que antes era um aterro sanitário construído dentro das mais modernas normas que regem estas questões que envolvem a coleta, né, e a correta disposição dos resíduos domésticos do nosso município. Muito bem. Vereador José Rodolfo Mantovani, muito obrigado por você ter vindo. Já fazia alguns meses que nós não conversávamos. Obrigado por estar aqui passando informações aos nossos telespectadores e volte sempre. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e, na medida do possível, nós estamos sempre à disposição da nossa TV Câmara, né, que vem se consolidando, né, Gleison? A TV Câmara, com a sua equipe toda, de uma forma muito forte, muito sedimentada, né, nas funções aqui da nossa Casa do Povo, né, nosso Parlamento Municipal. Fazendo não só um trabalho de estúdio, né, propriamente dito, mas também trabalhos externos, acompanhando iniciativas da Câmara, né, e é uma ideia implantada que iniciou lá em 2009, né, pelo nosso colega, vereador César Caldarte, em 2009, continuou em 2010, quando ampliado, fui presidente desta casa, continua agora com o atual presidente, vereador Marcelo de Moliner, e certamente vai continuar com os próximos presidentes que vêm. Eu penso que a TV Câmara é uma ideia que deu certo e que definitivamente vai ficar, né? E que vai ficar para o futuro, para as próximas gerações, enfim, que passarem aqui por essa Casa Legislativa. Faz um papel importante de levar o conhecimento, a informação, enfim, à população erechinense, né? E isso é extremamente importante e salutar. Tomara que, num espaço de tempo bastante curto, a gente consiga, inclusive, oferecer à população erechinense a TV Câmara num canal aberto, né? Esse seria o nosso sonho, né? É o nosso sonho, né? O sonho de todos. Oferecer a TV Câmara, enfim, né, num canal aberto, disponível a todos os cidadãos, né? Todo cidadão erechinense, de uma forma democrática, enfim, para que, quando tiver interesse, acompanhar as nossas atividades, as nossas funções. Muito obrigado pelo convite e sempre às ordens para atendê-los. Eu que agradeço, vereador, obrigado pelas palavras, e a você, telespectador, que está nos acompanhando à noite, a você que nos acompanha ao vivo nessa tarde pela internet, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pela TV Câmara. Nossa programação, ela é de segunda a sexta, agora você pode acompanhar todos os dias durante a semana a partir das 21 horas no canal 16 ou em qualquer horário no site
site da Câmara de Vereadores, www.câmaraerechim.rs.gov.br. Hoje nós ficamos por aqui. Meu grande abraço a você e até o próximo programa.